Quando é que tens tempo para parar? Quais são as tuas pressas? Abranda, caminha devagar e, conta a conta, toma consciência da urgência que há em apressadamente, também tu por amor, ires ao encontro dos outros como fez Maria. Ao rezares o terço, aproximas-te do coração de Deus. Rezar com o terço da JMJ é antecipares no teu coração a Jornada Mundial da Juventude, pois a tua oração, feita com amor, vai unir-se à de milhões de jovens que, com entusiasmo, preparam as jornadas. Terço JMJ, para rezares com amor. Os cristãos que vivem na cidade de Zanzibar têm coragem, porque se não tiverem coragem, não é fácil. Eles levaram tudo o que estava cá dentro, os bancos, o piano, e destruíram o altar. Juntaram e queimaram tudo. Zanzibar, o maravilhoso e exótico arquipélago de Zanzibar a 35 km da costa da Tanzânia. Nos últimos anos, o extremismo islâmico vindo do estrangeiro infiltrou-se neste pacífico destino turístico, ameaçando a minoria cristã. Eles mataram-no aqui mesmo, quando chegou da cidade para celebrar a missa na igreja de Santa Teresa. À medida que o extremismo islâmico se expande para a costa leste africana, da Somália até à Tanzânia, passando pelo Quênia, tirando partido das divisões políticas e das dificuldades económicas, as comunidades cristãs, como as de Zanzibar, enfrentam um futuro incerto. Vivemos num clima de medo porque a qualquer altura podem fazer algo contra a igreja ou contra os líderes religiosos. Zanzibar era uma base comercial importante no Oceano Índico que remonta ao Império Persa. Depois da Idade Média, a cultura árabe misturou-se ainda mais com o povo Swahili e Bantu local. A breve e conturbada presença portuguesa terminou no século XVII, quando o sultão de Omã estabeleceu o seu domínio.
A economia floresceu, principalmente devido ao brutal comércio de escravos e ao cultivo de especiarias. O Império Britânico aboliu o comércio de escravos em 1890 e estabeleceu um protetorado que durou até 1963. Zanzibar tornou-se uma república semi-autónoma em 1964, juntamente com Tanganyika, formou a República Unida da Tanzânia. Atualmente, Zanzibar e as muralhas antigas da Cidade de Pedra, Património Mundial da Unesco, ainda proporcionam um encanto mágico. O aroma de especiarias e das vozes dos pequenos comerciantes que ecoam pelas minúsculas ruelas, bem como as maravilhosas praias da ilha, atraem milhares de turistas todos os anos. O arquipélago tem cerca de 1.400.000 habitantes, dos quais 97% são muçulmanos. A pequena minoria cristã das ilhas de Pemba e Zanzibar existe há mais de 150 anos. Em 1977, quando eu vim para Zanzibar, o número de católicos era reduzido a apenas 3.500 nas duas ilhas, Pemba e Unguja. Mas lentamente, à medida que os anos foram passando, o número de católicos aumentou porque houve pessoas do continente que vieram trabalhar para aqui. Durante esse tempo, as relações entre cristãos e muçulmanos eram muito boas. E até durante as nossas grandes celebrações, como o Natal ou a Páscoa, os casamentos ou os funerais, muitos muçulmanos se juntavam a nós. Em 1992, a Tanzânia começou um sistema multipartidário. A questão da fé começou lentamente a ser tema de debate na sociedade. Quando o número de cristãos aumentou, as pessoas começaram a pensar: isto do cristianismo é um fenómeno que está a crescer e, na realidade, a competir com o Islão. E então a população começou a politizar a questão. É por esse motivo que surgiu a animosidade. A maior parte das perseguições ao longo dos anos tem sido latente, sendo os cristãos simplesmente marginalizados, mas silenciosamente. No que toca à educação, às oportunidades de emprego, aos investimentos ou às questões de empreendedorismo, descobrimos que não são oferecidos com igualdade. Quando saímos e vamos às compras, por exemplo, ouvimos algumas pessoas dizer: tu não tens fé, não conheces Deus, não acreditas em Deus, tens 3 deuses. Os cristãos que vivem em Zanzibar têm coragem. Se não tiverem coragem, não é fácil arranjar uma Bíblia, ir à missa ao domingo, vestir-se de forma diferente das mulheres muçulmanas. Percebemos que eles são muito corajosos. Isso faz-nos perceber que eles são muito fortes. Cerca de metade da população de Zanzibar vive abaixo do limiar da pobreza. Algumas fações políticas da ilha acusam o governo do continente de negligência e apelam a uma maior autonomia e até mesmo à independência. Em 2001, um grupo denominado o Amusho começou a explorar estes sentimentos divisórios. Este desenvolvimento começou muito lentamente. Esta organização não governamental foi estabelecida e está registada para revitalizar o Islão. Ao fazê-lo, esta organização está a dizer que o Islão não pode trabalhar muito bem atualmente, simplesmente porque o cristianismo está a crescer muito. Mais conhecido como o Amushu, ou Revitalização, esta organização particular adotou uma agenda política, alegando que se não houvesse união entre Zanzibar e Tanganyika, o cristianismo não cresceria.
Porque as pessoas estão a deslocar-se do continente a fim de pregar o cristianismo, simplesmente porque existe uma união. Por isso, veem a união e o cristianismo como a mesma coisa. Assim, somos vistos não como cristãos, mas como um alvo fácil. Na verdade, quem é que é mais visível? Acabam por ser os católicos. Eles são a maioria, estão mais estabelecidos, por isso tornaram-se o primeiro grande alvo. Em 2011, os encontros do Wamusho tornaram-se populares à medida que o grupo evoluiu de instituição religiosa para movimento político islamita. Os líderes instigam os seus apoiantes contra a ostentação de riqueza nas estâncias turísticas da Tanzânia, com código de vestuário para estrangeiros, as restrições ao consumo de álcool e o estabelecimento do Estado Independente de Zanzibar com uma constituição com base na lei da Sharia. O verão de 2012 assistiu aos primeiros confrontos violentos, alegadamente conduzidos pelo Wamusho, com centenas de manifestantes a incendiar igrejas e a confrontar a polícia. Foi no dia 28 de maio de 2012 que fomos atacados. Chegaram em nome da religião, perseguindo os cristãos para que Zanzibar continuasse a ser só dos muçulmanos. A intenção era incendiar a igreja, mas não conseguiram. Chegaram em grande número, com muitos machados e lanças. Quando aqui chegaram, encontraram alguns vigilantes que fugiram porque era uma grande multidão de pessoas e tiveram medo de ser mortos. Chegaram, abriram a porta à força e juntaram tudo o que encontraram, os bancos, o piano, e destruíram o altar. Juntaram e queimaram tudo, destruíram tudo, e depois fugiram. Informámos o governo e eles fizeram o que decidiram, mas não foi muito satisfatório. Nessa altura, o Wamusho instigava os rapazes a rondar a zona, a destruir as lojas e os automóveis. Era uma ameaça também para nós. Tínhamos medo de que viessem também à escola e estivessem cá as crianças. Vivemos em tensão e com medo. Ficámos com as crianças que se encontravam na escola nesse momento. Tínhamos medo que viessem queimar a escola e destruir a nossa propriedade. Mas informámos alguns soldados que vieram e guardaram a propriedade. Damos graças a Deus de que estavam connosco. Alguns passaram a noite aqui, por isso pelo menos estávamos protegidos. No final do ano de 2012, alguns incidentes violentos abalariam a comunidade de Zanzibar. No dia de Natal, o padre Ambrose Mkenda foi alvejado e ferido gravemente. 2 meses depois, o padre Evaristos Mushi foi morto à porta da igreja onde ia celebrar a missa de domingo. No sábado à noite estávamos sentados na sala de jantar com o bispo, Dom Thomas, eu e o falecido padre Mushi, a jantar e a falar, e quando terminámos a refeição ficámos a conversar. Despedimos-nos por volta das 22 horas. Isto foi na véspera da missa de domingo de dia 17 de fevereiro de 2013. Foi aqui que o atingiram. Quando chegou da cidade para celebrar a missa na igreja de Santa Teresa. 2 pessoas seguiram-no de mota e depois barraram-lhe o caminho aqui.
Havia alguém de pé, com um casaco comprido, que veio cumprimentar o Padre Mushi. Padre Mushi, como está? E o Padre Mushi pensou que era uma pessoa de bem e que os outros estavam a discutir com ele. Foi então que o homem puxou de um pequeno revólver e disparou contra ele. Tomei conhecimento do sucedido quando estava na igreja a celebrar missa. Depois da missa, corri para o hospital para lhe dar a santa unção, mas ele já tinha morrido. Era um homem bom, um homem generoso, e as pessoas gostavam muito dele. Posso dizer que era um sacerdote santo e dedicado ao seu trabalho. Obviamente há muito medo e tensão. Todos estão preocupados. Ninguém sabe o que se seguirá. Mas dizemos que está tudo nas mãos de Deus. As religiosas estavam muito assustadas. Queriam regressar para as suas congregações. Vieram do Quênia, outras do Zimbábue e outras do Uganda. O bispo disse: vão-se embora? Não são missionários? Os missionários têm medo de morrer? Quantos missionários morreram por causa do cristianismo? E vocês têm medo, por isso querem fugir? E por isso abandonam o povo que estão a servir sem ninguém que cuide deles? Não, têm de ficar. Não é assim que se faz. Têm de ficar. Às vezes ficamos assustados, mas as mesmas circunstâncias forçam-nos a não ter medo. Porque se tivermos medo, não saímos de casa para ir à cidade. Confiamos em Deus porque de outra forma sentimos-nos inseguros. Mas por vezes temos de ousar. Aconteça o que acontecer. Temos de ousar. E sentimos a proteção de Deus. Após esse incidente da morte do Padre Mushi, a situação acalmou, pacificou. Subitamente, no dia 13 de setembro do mesmo ano, cerca das 16 horas, o Padre Anselmo Magamba estava num cibercafé e alguém lhe ligou. Ele saiu para poder falar e enquanto falava, alguém chegou e lhe atirou ácido à cara. Havia muitas pessoas no local, mas ninguém foi detido. Apesar da posterior detenção dos líderes do Amusho e da cessação das atividades do grupo, continua a haver uma certa inquietação entre os cristãos de Zanzibar. Por isso procuramos encontrar-nos e encorajar-nos mutuamente. Mas claro, as pessoas ainda têm muito medo. Eu próprio tinha muito medo, mas disse: sou padre e este é o meu local de trabalho. Se eles quiserem matar-me, morrerei aqui. Mas não posso fugir e deixar o povo para trás. Não vamos abandonar este lugar. Há cristãos aqui e nós temos de cuidar deles. Se sairmos daqui, seremos os últimos. Embora a Constituição de Zanzibar proíba a discriminação com base nas convicções religiosas, a marginalização da minoria cristã é frequente. Quer seja para obter autorização a fim de construir uma igreja ou fazer justiça no tribunal, os obstáculos que as minorias enfrentam são omnipresentes.
Mais recentemente, a perseguição tornou-se segregação direta. Na verdade, há quem não goste de ver os cristãos a fazer qualquer coisa, a erguer infraestruturas. Por isso, há dificuldades em obter autorização para construir, por exemplo, ou para administrar instituições cristãs, seja uma escola, um hospital ou qualquer outra organização. Há um longo caminho a percorrer para conseguir uma autorização. Em Zanzibar é muito difícil adquirir um terreno. Por isso a igreja conseguiu arranjar aqui um terreno que pertencia a uma pessoa. Tivemos muitos problemas, porque se dissermos que estamos a comprar a casa, mas no futuro quisermos construir uma igreja, eles podem opor-se. Não querem ouvir nada que tenha a ver com a igreja. Então compramos em segredo, mas a nossa intenção era construir a igreja. Quando a casa começou a ser construída, eles descobriram que estávamos a construir a igreja. Por isso, começaram a incomodar-nos bastante. Não foi fácil, mas pusemos todos aqueles insultos nas mãos de Deus e sobrevivemos. Esperamos que Deus nos ajude, mas enfrentamos muitos obstáculos. Os muçulmanos às vezes casam-se com cristãos para poderem diminuir o seu número. O seu objetivo é pelo menos interferir. Garantir que, talvez, os cristãos desapareçam, o que é impossível. O número de cristãos está agora a aumentar lentamente, apesar de todas as coisas terríveis que estão a acontecer. É por esse motivo que organizamos este seminário, para poderem saber viver entre as duas realidades e aprenderem a viver e a ser fortes na fé. Porque aqui eles às vezes interagem com os muçulmanos e depois podem vir a mudar de religião. Por isso, em nome da estabilidade, organizamos vários seminários para saberem viver e lidar com a outra religião. O governo diz sempre que não tolera essas atividades, mas depois, no fim, não vemos a máquina do governo a agir contra os culpados. São apenas palavras e tudo se passa em silêncio. Já houve uma situação em que, por exemplo, uma família muçulmana maltratou uma família cristã. A família cristã foi queixar-se às autoridades e as autoridades disseram: "Vamos estudar o assunto." E nunca deram nenhum passo. Assim, fica apenas por escrito e o cristão apenas pode continuar a reclamar. Os cristãos têm de percorrer um longo caminho para reivindicar o seu direito de viver aqui e de praticar a sua fé. Têm um longo caminho, têm de ser fortes para demonstrar que têm o direito de estar aqui. Se se mantiverem em silêncio, podem acabar por ser eliminados completamente. A comunidade cristã do arquipélago permanece forte apesar das dificuldades e da intimidação e tem resistido nos últimos anos. As 8 paróquias nas ilhas de Pemba e Zanzibar servem as suas comunidades através de escolas, jardins de infância e clínicas. Muitas pessoas são pobres, não apenas os católicos, até os muçulmanos são pobres. O que a Igreja Católica está a tentar fazer agora é ajudar as pessoas. As prioridades da Diocese são a educação e a saúde. É por esse motivo que estamos a construir escolas e centros de saúde. Estamos a tentar ajudar toda a gente sem qualquer segregação religiosa.
Esta é a Escola Francisco Maria Lieberman. É uma escola católica, mas recebemos todas as crianças, sejam de famílias muçulmanas, católicas ou luteranas. Não separamos, não segregamos ninguém. Recebemos toda a gente. Os que estão na universidade continuam a dar testemunho de que o que receberam foi-lhes dado pela Igreja. E continuam a encorajar outros a colocar os filhos nesta escola, porque aquilo que receberam foi bom para o seu futuro. Aquilo que eu gostaria de pedir aos cristãos para não desesperarem, mas antes de mais para investir na educação e na sua formação, para estarem atentos a todos os assuntos que acabam por fortalecer a sua fé. Devem agarrar-se a isso, agarrar-se à sua fé e também tentar atualizar-se. Sem conhecimentos, sem uma compreensão mais alargada, é muito difícil conseguirem sair desta situação. A maioria das pessoas em Zanzibar são crianças. Por essa razão, para aqueles que passam pela nossa instituição, esperamos que de alguma forma haja algum futuro para eles. Em Zanzibar, as principais receitas vêm do turismo. O colégio, que forma os alunos na área do catering, na produção alimentar e da mecânica de automóveis, ajuda muito o país, porque os jovens bem formados conseguem empregos em grandes hotéis com turistas estrangeiros. De certa forma, melhoram o seu nível e podem servir o país. Temos esperança que o futuro não será como há 10 anos. Há uma semente que vai germinar. De certa forma, vai haver um novo Zanzibar. Após todos estes incidentes, a fé das pessoas aumentou. Havia muita gente a frequentar as igrejas. As igrejas costumavam estar cheias. Depois destes acontecimentos, vêm cada vez mais pessoas. Não apenas à catedral, mas também a outras capelas na área rural. As igrejas estão cheias, o que demonstra que as pessoas realmente colocaram tudo nas mãos de Deus. Por isso, aconteça o que acontecer, Deus está connosco. E nós vamos ficar aqui. Por isso, já não tenho medo, as pessoas já não têm medo e também as irmãs já não têm medo. Estamos a realizar o nosso apostolado como habitualmente.